Airbnb, por que faz tanto sucesso? A empresa Airbnb, antes do confinamento, estava avaliada em 31 bilhões de dólares e estava prestes a entrar na bolsa. No caso de uma startup, há muita empolgação quando se entra na bolsa de valores, porque é um momento em que os investidores podem recuperar o seu capital e a empresa pode crescer ainda mais. Mas, de repente, recebem um golpe duro e eles têm que enfrentar grandes problemas. E não só os superaram, mas, na minha opinião, acredito que se tornaram ainda mais fortes. Então, vamos vê-los. Em 2020, como todos sabemos, fomos afetados mundialmente e tivemos que nos confinar por um bom tempo. O que você acha que aconteceu? Acha que a Airbnb se saiu bem ou que se deram mal? Em abril, perderam 72% de suas reservas, ou seja, os clientes cancelaram 72% das reservas que já estavam feitas. Claro, mandaram que você ficasse em casa, e se você tivesse uma reserva no Airbnb do outro lado do mundo, é claro que você iria cancelar. Então, o que fazer? Me diga você. Para começar, entrar em pânico. Eu vou te propor um desafio. A partir de agora, imagine que você é o CEO do Airbnb. Sim, você é o líder da Airbnb e ao ver que sua empresa perdeu quase 80% das reservas, você, experiente em negócio, vê que está tudo indo por água abaixo. Os planos de entrar na bolsa são abandonados, deixados de lado, porque você precisa resolver o problema que tem pela frente. A primeira coisa que você pensa é: eu vou pedir um empréstimo. E como você é o CEO de uma grande startup, você consegue 2 bilhões de dólares e usa boa parte para devolver esses cancelamentos das reservas e aguentar o golpe de pé. Esses 2 bi, é preciso dizer, são emprestados com uma taxa de juros de 11%, muito mais alta que o padrão. Isso porque os bancos não estão totalmente confiantes de que sua empresa, a Airbnb, será capaz de superar essa crise. Estamos em um cenário de crise, todos em suas casas e uma empresa que sequer tem um hotel está pedindo dinheiro ao banco. Quanto mais risco há quando se empresta o dinheiro para você, obviamente, mais porcentagem de juros vão cobrar. A avaliação estimada de sua empresa cai de 31 bilhões de dólares para apenas 18 bilhões. Pense que isso tem graves consequências na imagem e confiança de sua empresa. Todos começam a ficar nervosos e os investidores ficam com medo e imaginam o que pode acontecer com esse negócio. Uma vez capitalizado para enfrentar o problema, a segunda coisa que você faz é reduzir os custos. A Airbnb havia sido criticada anteriormente por ser muito pouco conservadora com seus custos. Tinham comprado uma nova sede, estavam abrindo novas linhas de negócio, gastando muito dinheiro em marketing e vendas, e estavam se sobredimensionando, crescendo a todo vapor. Até então, era só alegria. Você tinha criado a Uber dos hotéis. Mas a realidade mudou. Agora, ao contrário, você teve que cortar, diminuir 25% dos seus trabalhadores, reduzir os custos de todas as maneiras, inclusive cortando pela metade os salários dos executivos. Os fundadores chegaram num salário de 0 euros. E você pensa, isso para mim é super importante. No entanto, você não pode tomar essas medidas e continuar com um salário de 1 milhão de euros. Não, o líder tem que afundar com seu navio se as coisas derem errado. Corta então o salário a 0, cortam custos que podem ser reduzidos de todos os lados, freiam drasticamente as novas linhas de negócio e se concentram no que fez a Airbnb crescer, nas raízes lá no começo e focar nos fundamentos da empresa. Agora me responda, deixa aqui nos comentários. Você acha que tomou boas escolhas? Acredita que fez tudo o que era possível para salvar a empresa? Acha que será lembrado como salvador ou como um péssimo gestor? O nome dele é Brian Chase, a persona que você se colocou no lugar. Sim, o CEO da Airbnb. Que, como vimos, 1. Conseguiu capital. 2. Reduziu custos.
3. Adaptou-se ao mercado, e é aqui onde realmente a Airbnb conseguiu surpreender a todos. E é aqui que o Brian brilha. Percebe que depois de alguns meses, as pessoas começam a ficar muito irritadas de ficarem em suas casas trancadas trabalhando, e que realmente era algo que as deixavam loucas, e percebeu que ainda muitas pessoas queriam ir para outro lugar trabalhar, um lugar mais tranquilo, fora das cidades, que são muito barulhentas. Ele viu que as pessoas estavam mais em um modo de claustrofobia, portanto, o que fez é mudar o algoritmo e começar a recomendar aos usuários do Airbnb algumas zonas próximas à sua cidade. Por exemplo, perto da praia, na montanha, uma fazenda calma pertinho de você. Brian começa a aparecer na televisão e diz: "Ei, coloquem suas casas que estão fora da cidade para alugar, porque as pessoas estão começando a demandar por isso." E vemos um grande número de casas que começam a ser listadas nos arredores da cidade e um monte de pessoas que decidem se libertar de tudo que estavam sofrendo dentro das cidades e ir para as zonas próximas de até 250 quilômetros no máximo. Não apenas isso, mas empurraram ainda mais a campanha e começaram a fazer campanhas de trabalhe onde quiser. Isso soa familiar, não é mesmo? Perceberam que as reservas começaram a superar os 28 dias, ou seja, as pessoas não estavam apenas indo para outros países, mas viajando nacionalmente, perto de onde moravam, apenas para desconectar. Capitalizaram 100% dessa tendência e, de alguma forma, recuperaram novamente as receitas. Não da mesma forma, obviamente, mas pelo menos não foram à falência. Nem tiveram que mudar a essência da plataforma diante de tudo o que estava acontecendo. Implementaram medidas de segurança extra e descobriram que existe um mercado para além das viagens internacionais. E além disso, os hotéis não podem reduzir os seus custos como o Airbnb, porque os hotéis têm uma infraestrutura e construir esses hotéis nos lugares mais estratégicos possíveis, o que custa muito caro. Já o Airbnb oferta casas que podem entregar aos seus potenciais clientes boas localizações, desde um apartamento de frente para o mar ao quarto de uma bela e tranquila fazenda no campo. São muito mais flexíveis porque basicamente precisam apenas que as pessoas listem suas propriedades na sua plataforma. Sendo super flexíveis, logo se recuperaram muito antes que a indústria hoteleira e conseguiram, no terceiro trimestre de 2020, dar resultados positivos. Não lucrando tanto quanto os outros anos, mas é preciso dizer que o Airbnb até agora não havia tido nenhum ano totalmente positivo, porque é uma empresa que continua se expandindo. É verdade que tiveram alguns meses um pouco mais difíceis, mas se salvaram quando outros gigantes sucumbiram. Não apenas isso, mas recuperaram os planos de entrar na bolsa com a grande mudança que fizeram. E em 2020 entraram na bolsa a $68 por ação. Surpreendentemente, no dia seguinte, as ações já estavam a $146, com uma capitalização de mais de 210%, valendo hoje um total de 103 bilhões. Antes valiam 31 bilhões, chegaram a descer para 18 bi. Para mim, o que eles fizeram é uma história de superação, de adaptação. Eu realmente acredito que saíram muito mais fortes do que nunca, porque muitas empresas acabaram se sobredimensionando, ou seja, contratando muito mais pessoas do que precisavam, se tornando mais burocráticas e lentas. E no final, empresas com tanta gente não são tão eficientes. E claro, quando tudo está indo bem, é fácil continuar contratando, mas um golpe tão grande assim fez com que voltassem ao essencial, às suas origens, de criar um negócio enxuto e rentável, que mantém a equipe necessária para executar o trabalho. Eu acredito que agora estão em uma posição ótima para continuar se expandindo e crescendo o seu negócio. Por vezes, pensamos que para executar nossa ideia precisamos de uma super equipe, um departamento cheio de pessoas
E isso prova que não é bem assim. As lições são rápidas e simples: adaptar-se ou morrer. Reduzir custos é fundamental e não apenas fazê-lo quando as coisas vão mal. Como empresários, devemos repensar o negócio e entender de onde vem o valor. Quando a empresa cresce demais, tendemos a sobrecarregar-nos de custos, porque às vezes pensamos que é o que tem que acontecer com uma empresa grande. Mas não precisa ser. Tem que ser o mais eficiente possível e, finalmente, dar ao mercado o que ele pede. Eu acredito que isso é fundamental. Não há melhor forma de criar um negócio do que ouvir o que o mercado quer, perguntar se é isso que ele quer e dar isso para ele. E é só comemorar o sucesso e pronto. Mais uma vez, seja muito bem-vindo a bordo e até o nosso próximo vídeo.